Boa tarde a todos, tudo bem? Aqui quem fala é o DJ Gilson Enduan de São Paulo. Eu venho aqui a convite do meu irmão em Cristo, DJ Edson Souza. Ele me fez o convite para que eu pudesse trazer uma palavra daquilo que Deus tem feito na minha vida, um pouco de quem é o DJ Gilson Enduan. O programa aí, DJs falando com Deus. Eu sei que essa programação é uma programação de edificação, de bênção, porque assim mostra realmente a vida dos DJs, né? Não somente como um tocador de música, mas também um ministro da parte de Deus, né? Para trazer uma palavra ao coração daqueles que precisam de uma mensagem, de entender quem é Deus e o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu me chamo Gilson Santos, tenho 42 anos, casado com a Andressa. Eu me converti tem 12 anos, né? Em 2004 eu conheci a palavra do Senhor Jesus Cristo. Fui membro da Igreja da Comunhão Ágape do pastor Marcelo Jamal. De 2004, quando eu me converti, até o ano de 2010. Hoje eu faço parte da Igreja Ministério Lugar de Vida, pastor Samuel Borges e pastora Simone, aqui em São Paulo, no bairro onde eu moro, em São Miguel Paulista. Bom, como DJ cristão, o meu trabalho é trazer evangelismo por meio da música eletrônica, mas também trazendo a palavra de Deus e o meu testemunho a respeito daquilo que Deus fez, né? Praticamente como DJ cristão e no secular, né? Como podemos dizer assim, são 20 anos tocando música, né? Trabalhei em várias casas, várias danceterias, e há 12 anos atrás eu me converti e praticamente há 8 anos eu faço esse trabalho como DJ cristão, né? Tive a oportunidade de abrir alguns shows, né? Enfim, conheço hoje bastante irmãos em Cristo, grandes DJs, né, que tive o privilégio de conhecer e tocar junto. E temos feito aí o nosso trabalho de evangelizar os jovens, não somente os jovens, mas todos aqueles que não têm o conhecimento dessa grandeza, dessa ferramenta. Eu tenho comigo, né, naquilo que Efésios 4 fala sobre os 5 ministérios, né, no ministério de evangelismo, né, o evangelista, termos como essa ferramenta do DJ, né, uma ferramenta de apoio ao ministério evangelístico, né. Então eu não trato o DJ como um ministério, mas sim um ministério de apoio ao evangelismo da igreja local, né. Nós podemos fazer aquilo que os pastores às vezes não conseguem fazer, né. Ir até as favelas, ir até os presídios, as praças, e com o nosso trabalho mostrar o Evangelho e a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Cristo, né? Temos grandes exemplos disso tudo hoje no meio da música gospel, né? Mas enfim, o meu trabalho é esse, não só tocar as músicas, né, que eu amo, gosto, mas também poder trazer a palavra, trazer aquilo que Deus fez na minha vida, né? Que outrora era um rapaz perdido, sem perspectiva de vida, né? Onde realmente eu fui muito machucado, fui muito humilhado por Satanás, mas aprove ao Senhor me dar a liberdade, me dar a graça de conhecer a palavra de Deus, porque eu não tinha perspectiva de vida. Talvez eu poderia pensar, cada dia, um dia, vou vivendo até o dia, né, que chegar ao fim. Mas como a palavra do Senhor diz que os planos de Deus, né, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos, ele sempre tem um fim, né, melhor a nos dar. Cabe a nós acreditarmos, cabe a nós entendermos e dependermos dele, né, porque todo começo é complicado, né, você passar a acreditar em algo que você não vê, e sim pela fé, né, porque a nossa caminhada com Deus é pela fé, e não por vista, né? E assim eu fui acreditei na verdade, e comecei a caminhar.
lendo a palavra de Deus, coisa que eu não lia, não tinha conhecimento da Bíblia, conhecia por cima o livro de Salmos 23, Salmos 91, né? Fui criado eu venho de uma família católica, né? Então assim, eu não tive, mesmo com a família católica, eu não tive muito ensino, né? Também venho de uma criação sem pai, então eu não tive paternidade, não tive aquela figura paterna que me ensinasse realmente o caminho da vida, né? Porque a mãe, ela é acolhedora, a mãe ela é protetora, ainda que você faça as coisas erradas, a mãe sempre vai te acolher, a mãe sempre vai te guardar. O pai não, o pai ele é mais ríspido, né? Mas ele é uma pessoa que te dá direção, te dá rumo, faz com que você crie maturidade e possa enxergar a vida de uma forma mais madura. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos cuida, ainda que nós andemos um tempo, né, de uma forma totalmente errada, Ele é um Deus que nos dá livramento e no momento oportuno, cabendo a nós entendermos e crermos, Ele nos mostra, né, Ele nos abre os olhos e faz-nos entender que o melhor caminho é andar com Deus. Então esse é um pouco do DJ Gilson Juan, né? Que pela misericórdia e graça do Senhor está aqui diante de vocês falando, né? Glória a Deus por isso, toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. E também o meu amigo DJ Edson Souza pediu para que eu trouxesse uma palavra, né? Porque não envolve somente os DJs, mas sim também é toda a família, aqueles que vão ouvir o vídeo pelo Facebook. E eu queria deixar uma palavra aqui ao coração de vocês, algo que tem me ensinado. E eu digo para vocês, às vezes eu penso que eu não vou conseguir, mas o Senhor tem me sustentado a cada manhã, né? Salmo 23, 6 diz que a misericórdia e a bondade está com você todos os dias, né? Então, quando nós acordamos, temos duas pessoas que nos acompanham, a bondade e a misericórdia. E elas têm me acompanhado dia após dia e isso tem me fortalecido. E eu queria trazer uma palavra ao coração de vocês que está lá no livro de Mateus, capítulo 4. Acho que todos vocês conhecem, né? Aquele grande texto onde nos ensina, né? Que nos mostra o Senhor Jesus, né? Sendo levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E ali no deserto, o Senhor Jesus nos ensina, né? Deixa muitos ensinos. E dentre esses ensinos eu quero trazer 3 para a nossa reflexão, né? Para o nosso entendimento. E que você passe a colocar diante do Senhor na sua caminhada, no seu dia a dia, né? Esses 3 aspectos que eu quero compartilhar com vocês, né? O livro de Mateus, capítulo 4, diz assim: Então Jesus, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te seguirão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Verso 11. Então o diabo o deixou, vieram os anjos e o serviram. Que palavra tremenda, né? Aqui no livro de Mateus nos mostra 3 aspectos fundamentais que nós temos que buscar entender em Deus para que nós possamos vencer as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo aqui no texto, como eu li para vocês, ele usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus, né? Ele usa a própria Escritura para tentar algo contra o Senhor Jesus. E na Escritura, na palavra de Deus, o Senhor, que é sustentado pela palavra, ele rebate as ofertas do diabo e vence o diabo.
O verso 11 diz que o diabo o deixou. Isso quer dizer que o diabo voltaria a tentar Jesus. E é isso que eu queria falar com vocês nesta tarde. Primeiro aspecto fundamental, nós vamos ver nos versos 3 e 4. Né? O tentador chegou-se diante dele e disse: Tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeiro aspecto, o diabo vai chegar para você e falar assim: se você é filho de Deus, nós temos que entender quem é Deus nas nossas vidas primeiramente. Que Ele é nosso Pai. Né? Você não é um bastardo, você não foi jogado às traças, você tem um Pai celestial que te ama e te guarda. Então a primeira coisa que você tem que guardar no teu coração, a primeira verdade, é que você tem um Pai que te guarda. Segunda verdade, ele disse: se tu és filho de Deus, diga a essas pedras, né, que se transformem em pães. Nós sabemos que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, mas a Bíblia fala que ele teve fome. Então, assim, o Senhor Jesus bebeu água, mas ele não comeu. O que eu quero trazer para você nessa tarde? Primeiro aspecto fundamental. No deserto, a primeira coisa que o diabo vai usar para nos paralisar é nos mostrar a necessidade da nossa carne. Ele vai usar as circunstâncias para tirar nossos olhos do propósito. Porém, o Senhor Jesus nos deixa uma lição: use a palavra de Deus. Eu costumo dizer que o deserto é o melhor lugar para que o Senhor nos trate, para que o Senhor nos cure, nos liberte. O deserto nos mostra somente areia. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. E muitas vezes nós vemos até nos filmes, né, que as pessoas no deserto começam a ver miragens, né? Coco, né? Ver um lago, ver água, ver mulheres, enfim. Essa é a necessidade da carne. E o diabo vai sempre trabalhar dessa forma. No deserto com Deus, ele vai usar a necessidade da carne, aquilo que realmente nos atrai. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro: ele usou a palavra de Deus, mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se no nosso deserto, na nossa caminhada com Deus no deserto, nós não tivermos o princípio de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de buscar os ensinos da palavra de Deus, o diabo vai ter grandes chances contra as nossas vidas, porque ele vai usar a necessidade da carne. E a carne, ela não se converte, a carne já está condenada. Deus fala conosco por meio do Espírito, nós somos Espírito. Então nós temos que estar nos alimentando dia após dia. E eu sei como é difícil, nos dias de hoje, no mundo que vivemos, andar 100% no Espírito. Mas também digo para você que não é impossível. Você pode sim andar, mas mediante a palavra de Deus que nos fortalece. O segundo aspecto que eu quero deixar para vocês está no verso 5, 6 e 7 de Mateus 4, que diz assim: então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e eles te segurarão pelas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha replicado a tentação anterior, dizendo que confiava em cada palavra do Senhor. Aqui Satanás está dizendo: bem, se confia tanto em Deus, experimenta. Você será tentado em sua espiritualidade. É certo criar um perigo para ver se Deus realmente está conosco? É certo você, como um cristão hoje, que lê, medita na palavra do Senhor, colocar Deus à prova para ver se realmente Ele é contigo? O diabo disse aqui, está escrito ao teu respeito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Será que eu tenho que tentar o Senhor para ver se Deus é comigo? Será que eu tenho que entrar numa favela onde está tendo um tiroteio para saber se Deus vai me guardar ou não? A palavra do Senhor diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? E o diabo vai usar a sua espiritualidade. Hoje muitas pessoas estão caindo, estão perecendo, estão fraquejando, porque já acham que podem desafiar o diabo, já acham que pode apontar o dedo na cara de Satanás e desafiá-lo. Mas a Bíblia também nos ensina que até o anjo, quando estava ali guardando o corpo de Moisés, disse para o diabo: o Senhor te repreenda.
né? Então nós temos que saber entender a nossa posição como servos de Deus, filhos de Deus, e aquilo que Deus nos concede para contra o nosso inimigo. Dependa do Senhor. Nunca use aquilo que você aprendeu para querer desafiar o inimigo, porque ele conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse. Ele conhece o fim dele. Ele conhece para onde ele vai. Ele conhece e sabe que para ele não tem mais volta. Por isso ele vai sempre nos tentar. Terceiro aspecto que eu quero deixar ao coração de vocês, fundamental na nossa caminhada, que está nos versos 8, 9 e 10. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. 10. Então Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Uma das situações que o diabo tem atraído a muitos é sobre poder, glória e riqueza. A afirmação do diabo levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e as glórias deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha que interessante a resposta de Jesus, verso 10. O Senhor disse: retira-te, Satanás. Você está preparado para esta proposta de Satanás? Porque ele pode te dar poder, ele pode te dar glória, ele pode te dar riqueza. E a Bíblia fala que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu coração não estiver na palavra de Deus, como diz em Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós temos que guardar nosso coração no Senhor, na palavra dele. Moisés, no livro dos Salmos 90, 12, diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre um coração sábio. Se cada dia que passar nós não tivermos a sabedoria de buscar no Senhor a nossa força, o nosso caminho, nós vamos ser vítimas fatais de Satanás. Porque ele vai usar esses três princípios, o poder, glória e riqueza, para nos tirar dos propósitos do Senhor. Mas cabe a nós resistirmos a todas essas coisas. Tiago, capítulo 4, verso 7 e 8 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós não nos sujeitarmos ao Senhor, nós não vamos conseguir vencer as artimanhas do diabo. Mas quando nós nos colocamos debaixo da mão potente do Senhor, aí vem o poder, aí vem a glória, aí vem a exaltação, porque nós vamos conseguir vencer, como eu posso dizer, os pratos deste mundo. Porque muita gente, eu já vi falar que no mundo não tem mais nada para o cristão. Isso é uma mentira. Porque o mundo tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Se não fosse assim, não haveria tanta gente caindo, não haveria tanta gente desistindo. Mas no Senhor há muito mais. No Senhor, a Bíblia nos diz em Mateus 6,33: buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Nós não precisamos correr atrás de coisas, elas vêm até nós. Porque Deus sabe aquilo que você necessita, Deus sabe aquilo que você precisa. Deus sabe, Ele te conhece no mais profundo da sua alma, do seu espírito. Então, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós buscamos depender do Senhor, nós buscamos ser instrumentos do Senhor para alcançar outras vidas ao reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu posso dizer pela minha vida, hoje casado, com 3 anos, casado com a minha esposa, eu vivo coisas com ela que é inexplicável. É só milagre de Deus. A nossa situação financeira, o nosso grau de escolaridade, o nosso grau de conhecimento no mercado de trabalho, para muitos seria uma loucura, mas nós vivemos milagres da parte de Deus. E eu só tenho que glorificar o nome dele. Porque não tem me faltado nada, não tem me faltado nada. As contas, graças a Deus, em dia, sabe? As dispensas
sempre com mantimento, não nos falta nada. Então eu tenho só que agradecer ao Senhor. Mas tem muitas pessoas que não conseguem viver dessa forma e são atraídas pelo mundo, são atraídas pelas coisas do mundo e deixam o Senhor por causa do poder, por causa da glória, por causa da riqueza. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa maior riqueza é o Senhor Jesus. A nossa maior riqueza é a palavra de Deus. E aqui o Senhor Jesus disse a Satanás: retira-te, pois está escrito, ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Você não pode ter dois senhores, ou você ama a Deus, ou você ama as coisas, ou você ama as riquezas. Não tem como amar ao Senhor e a riqueza. Aleluias, glória a Deus. Ele ofereceu tudo para Jesus. Aí eu te pergunto, o que o diabo tem te oferecido? Seja na carne, seja na vida espiritual, seja no poder, na riqueza. O que o diabo tem te oferecido para que você deixe de viver a plenitude de Cristo, para viver os milagres do Senhor? 1 Pedro, abrir aqui a palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 a 11, diz assim, 1 Pedro 5, 8 a 11. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Ao Senhor Jesus seja todo o poder e glória. Amém, meus amados? Sempre dependa de Deus. Existe um banquete que o Senhor preparou para mim e para você. Melhores do que o diabo tem nos mostrado. Tem um banquete maravilhoso que o Senhor tem para mim e para você. Aí eu te pergunto, finalizando essa mensagem, em quem você vai acreditar? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus vencendo essa etapa no deserto, a Bíblia diz que ele saiu no poder do Espírito Santo e começou toda a sua jornada. Ele foi à cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, nos resgatou das mãos do diabo, nos colocou de novo no caminho do Senhor. Hoje nós temos acesso a Deus, acesso ao Pai, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor, nós desfrutamos da comunhão do Espírito Santo. Foi para isso que Jesus foi para o deserto, para vencer todas as coisas. E se Jesus venceu e ele é o nosso irmão, o irmão mais velho, você também pode vencer. Basta depender de Deus, basta acreditar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Essa é a palavra que eu queria deixar no coração de vocês. Quero agradecer ao meu irmão em Cristo, DJ Edson Souza, pela oportunidade que essa palavra venha falar no teu coração. A minha oração nesta tarde é que o Senhor venha falar ao seu coração, que o Senhor venha ministrar ao teu coração, para que você possa ter forças para vencer as ofertas do diabo. Sabemos que ele está aí furioso com os jovens, porque a Bíblia diz lá em 1 João 2, se eu não estou enganado, 1 João capítulo 2, verso 14, diz assim, eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Está aqui no livro de 1 João. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós.
O diabo tem destruído os jovens. Tem destruído os jovens nas drogas, na prostituição, na rebeldia, desobediência, em todas as coisas. Para que os jovens não tenham força de clamar ao Senhor. Mas você que está ouvindo essa palavra, se fortaleça no Senhor, porque você já é forte. Você não vai ser forte, você já é forte. Mas no Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo venceu no deserto, eu peço que o Senhor também te fortaleça para que você também possa vencer o seu deserto. Não sei qual é o seu deserto, mas eu sei de uma coisa, o Senhor te dará as ferramentas corretas para que você vença no seu deserto e você venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que deixo ao coração de vocês. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz. Um grande abraço aqui do seu irmão em Cristo, DJ Gilson em Juan. Um beijo no coração de todos. Amém?